Muito bem, então eu vou começar por apresentar o Frederico. O Frederico é um colega, se calhar já um pouco mais do que isso, com quem tenho tido a felicidade de trabalhar. Ele é alguém que está ligado a uma área mais de consultoria, e tem trabalhado comigo em particular na identificação de incentivos fiscais e depois de gestão desses projetos. É algo que eu vou ser sincero, eu fiquei na dúvida se queria convidar o Frederico para uma sessão destas ou não, porque era mais ou menos um segredo que eu tinha na esfera das entidades com quem trabalhava, e portanto eu não tinha a certeza que queria partilhar o Frederico com mais gente. Mas eu acho que, de qualquer forma, tendo em atenção o cenário atual do país e a necessidade que a gente tem de pôr projetos que realmente ajudem o país no terreno, achei que, pronto, o país merecia que eu deixasse de ter o Frederico só para mim e para as minhas e para as entidades com quem eu colaboro. E, portanto, pedi ao Frederico exatamente para vos vir a explicar o que é que existe em termos de incentivos. E sei que vocês estão aqui, digamos, algumas pessoas a assistir que são só alunos, outros já estão eventualmente com intenções de pôr algum projeto no terreno, e outros trabalham em instituições que muito facilmente poderão tirar partido daquilo que o Frederico traz hoje. Portanto, sem mais, passo a palavra ao Frederico e agradeço imenso a disponibilidade para vir aqui nos contar o que sabe sobre este assunto. Ricardo, eu que agradeço. Desejar boa tarde a toda a gente. Esta hora de almoço é a hora ideal para fazermos estas coisas, porque hoje almoçamos ou vamos almoçar ou estamos a almoçar, muitas pessoas que estão sem câmara ligada, portanto, sweet spot. Ricardo, dizer-te que nós estamos na era da transparência, portanto, tu não me conseguias manter escondido durante muito tempo, e é algo que nós recomendamos vivamente aos nossos clientes, é que estamos na era da transparência. Nós temos que assumir que tudo o que fazemos vai sair para fora. Portanto, Ricardo, o que tu fizeste foi apenas acelerar esse processo e agradeço-te muito. Uma nota rápida, o que é que me traz aqui? Eu sou sócio de uma coisa que eu vou chamar que é uma boutique de consultoria. Nós somos 15, 16 pessoas a trabalhar sobre o mesmo teto, focados em incentivos fiscais e financeiros. É o que nós fazemos, incentivos fiscais e financeiros. E temos aqui debaixo deste teto pessoas com formação na área da engenharia e gestão industrial, da economia, da gestão, do marketing, da propriedade industrial, temos doutorados em química, temos pessoas com formação na área dos recursos humanos e organizados por áreas de prática, da mesma forma como uma sociedade de advogados ou que uma clínica médica. Ninguém sabe tudo, não é possível conseguir ter profundidade quando o campo é muito lato. Organizamos no sentido de tentar responder aos desafios daquilo que são clientes em setores-alvo. E a saúde é um setor-alvo. Aquilo que eu estava a pensar, que é aqui o desafio, Ricardo, é que eu tenho aqui 20 ou 30 minutos para tentar dar um overview sobre uma coisa que de facto é muito complexa. É muito complexa porque é muito lata. A semana passada, por exemplo, houve aqui uma jornada do Horizonte 2020 só para a saúde e eles gastaram 5 horas e 70 slides apenas para falar sobre o Horizonte Europa. E eu tenho um slide para tentar resumir o que foi dito em 70 slides e 5 horas. Portanto, o desafio não é simples. Dito isto, se calhar avançávamos para a apresentação que eu aqui tenho. Se me derem um bocadinho, eu vou fazer assim, presumo que já estejam a ver a minha tela. Se vir alguém dizer que sim, é porque sim, tá? Perfeito. E a ideia é, em 20 minutos, dar-vos um overview daquilo que eu acho que são as oportunidades existentes hoje e nos próximos 10 anos. Mas deixem-me começar por vos dizer uma coisa. Se eu tivesse que escolher um setor num determinado momento do tempo para colocar as minhas fichas, que quer seja como investigador, que quer seja como empreendedor, ou quer seja como quadro de uma entidade da administração pública, eu escolheria o dia de hoje e o setor da saúde. Ok? O setor da saúde é claramente uma das
prioridades, como é óbvio, nacionais, comunitárias e extracomunitárias. Há setores que estão na moda e outros que deixam de estar na moda. A saúde não é uma questão de moda. Há setores e áreas estratégicas que deixam de ser uma prioridade e são substituídas, e como vamos ver à frente, a saúde é impreterivelmente sempre uma área de prioridade estratégica. Portanto, se eu tivesse que escolher um setor, se eu tivesse menos de 20 anos e tivesse que escolher um setor para apostar as minhas fichas e se calhar a minha carreira, porque existem um conjunto de oportunidades brutais e consequentemente existem mecanismos de financiamento que permitem capitalizar essas oportunidades, eu escolheria hoje o setor da saúde, não tenho dúvidas nenhumas disso. Portanto, se vocês aqui estão interessados neste tema e trabalham direto ou indiretamente no setor da saúde, eu digo que vocês estão no sítio certo, ok? O que é que eu tinha aqui pensado para 20 minutinhos? Um slide de arquitetura geral, que é para tentar resumir numa framework a forma como nós vemos que estão distribuídos os instrumentos e mecanismos de financiamento. Depois falar um bocadinho sobre 2 ou 3 destes mecanismos e instrumentos de financiamento que nos parece que se constituem como uma fruta que está mais à mão, ou seja, as oportunidades que são mais latentes e iminentes para quem trabalha aqui nesta área. Aqui a grande dificuldade é que daquilo que eu percebi, na audiência nós temos investigadores, nós temos alunos que ou trabalham no setor privado ou pretendem vir a trabalhar no setor privado, e temos pessoas que trabalham, se calhar operam no setor público. E a verdade é que os instrumentos são muito diferentes em função dos atores. Portanto, como é que nós em 20 minutos conseguimos dar uma perspectiva das ferramentas que existem? E depois um slide daquilo que eu considero serem as 10 boas práticas e recomendações na gestão de projetos financiados. Tudo isto eu espero que se constitua como tópicos para depois fazermos questões e para respondermos e para trocarmos ideias, porque eu acho que isso é que pode ser a parte de maior valor acrescentado. Então, avançando. Se eu tivesse que resumir a totalidade dos instrumentos e mecanismos de financiamento que eu encontro, e aqui eles não são específicos da saúde, raramente os instrumentos são específicos de um setor, eles são muitas vezes genéricos. O mesmo instrumento está disponível para uma empresa de plásticos, de calçado ou de tecnologias digitais para a saúde. Está bem? Em regra é assim. Eu definiria que nós temos aqui uma primeira área que eu chamei de programas comunitários, do qual eu vou falar um bocadinho sobre o Horizonte Europa, que é o sucedâneo do Horizonte 2020. Teoricamente, o Horizonte 2020 terminou dia 31 de dezembro de 2020 e, teoricamente, o Horizonte Europa começou dia 1 de janeiro de 2021. Na realidade, não é assim. Nós ainda este ano já tivemos alguns concursos do Horizonte 2020 e ainda não temos concurso do Horizonte Europa. Mas, tecnicamente, estamos em transição, estamos em phase-out, phase-in. Existe depois aqui um bloco que eu chamei de incentivos financeiros nacionais, em que existe uma coisa que vocês já ouviram falar chamada Portugal 2020 e que vai ter um sucedâneo que eu, à falta de um nome oficial, vou chamar de Portugal 2030. Ainda não existe uma matriz daquilo que é o Portugal 2030. O que nós sabemos é que vai haver uma manutenção da matriz do Portugal 2020, portanto vamos vê-la e isto vai ser seguramente a base do Portugal 2030. Existe aqui um outro bloco que eu chamo de incentivos fiscais e parafiscais nacionais. O que são incentivos fiscais? Enquanto um incentivo financeiro é, na prática, um mecanismo que me transfere dinheiro para eu executar alguma coisa. Exemplo, eu quero montar um projeto de investigação e desenvolvimento e a Agência de Inovação diz, sim senhor, eu acho que este projeto de investigação e desenvolvimento é válido, eu comparticipo disto em 50%, 60%, 70%. Um incentivo fiscal é uma isenção de pagamento de imposto. E eu consigo deduzir os meus impostos a pagar em função dos investimentos e dos projetos que fiz. E estes incentivos são cumulativos e devem ser sempre utilizados em conjunto no sentido de otimizar aquilo que é a minha estrutura de financiamento. E depois, finalmente, existem uma coisa que eu chamei de financiamento e partilha de risco, em que temos os créditos bonificados, temos os fundos de investimento e capital de risco, os concursos de ideias, os mecanismos de crowdfunding e
Para vocês terem uma ideia, a Frederico Mendes e Associados operam um bocadinho em toda esta área, ou seja, em função daquilo que for o desafio, encontrar quais são as ferramentas ou combinação de ferramentas que melhor se aplicam, ok? Portanto, avançando para os mecanismos e instrumentos de financiamento. No âmbito do Horizonte 2020, o Horizonte 2020 é o grande programa à escala comunitária. O setor da saúde, o cluster da saúde, teve nos últimos 7 anos 10 mil milhões de euros à sua disposição. 10 mil milhões de euros à sua disposição. Para termos aqui uma questão de perspectiva, Portugal, no âmbito do Portugal 2020, e para tudo o que foi suscetível de ser apoiado, desde as infraestruturas na nossa rua, o saneamento, as escolas, as empresas, teve 24 mil milhões de euros. Só para a saúde, ao nível de projetos de investigação e desenvolvimento, houve 10 mil milhões de euros. Não é? E estes 10 mil milhões de euros funcionaram através de 15 canais. São 15 canais, são 15 instrumentos diferentes. O que é que nós vamos ter no Horizonte Europa? Como eu disse, o Horizonte Europa é o sucedâneo do Portugal, do Horizonte 2020. Em termos de orçamento global, nós vamos passar dos 80 mil milhões de euros para todos os clusters, para todos os pilares, para os 100 mil milhões de euros. Há aqui uma mudança de, eu vou dizer, de foco. Enquanto o Horizonte 2020 estava muito concentrado nos pilares da excelência científica, da liderança industrial e daquilo que chamavam os desafios societais, eu quase vou dizer que vai haver uma maior proximidade do Horizonte Europa ao mercado. Ou seja, o dinheiro vai se mover e as prioridades vão se mover da ciência mais fundamental para questões de desenvolvimento mais junto do mercado. É algo que nós estamos a assistir. E reparem aquilo que eu vos dizia há bocado, em termos de setores estratégicos, há coisas que aparecem e desaparecem. A segurança alimentar deixou de ser um setor estratégico, ela neste momento está inserida aqui na alimentação. A saúde não sai tocada. A saúde é e continua a ser, eu quase que diria, especialmente neste momento, a prioridade número 1 da Comissão Europeia em matéria de investigação e desenvolvimento. Nós depois nas perguntas e respostas podemos falar mais um bocadinho sobre o que é que podem ser instrumentos dentro do Horizonte 2020, porque reparem, isto é relativamente complexo. A arquitetura não é simples e os instrumentos dentro da arquitetura também não são simples. Outra coisa que não é simples, e nós em Portugal fazemos questão de complicar, é uma coisa chamada sistemas de incentivo nacional. Ouçam, eu gosto muito de Espanha, porque nós vamos a Espanha, eles têm as regiões autonómicas, mas os sistemas de incentivo são simples, são fáceis de entender, não há dúvidas nenhumas. Em Portugal eles fazem, quando digo eles, como se houvesse aqui uma entidade difusa, não é? Não. A arquitetura em Portugal não é simples. A arquitetura dos sistemas de incentivo em Portugal está organizada em torno de programas operacionais temáticos, como por exemplo o Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, que vamos falar um bocadinho mais à frente, que apoia sobretudo as empresas, apoia a inovação, apoia a investigação e desenvolvimento, apoia a internacionalização, mas também outros programas operacionais que apoiam a formação profissional, as qualificações, a inclusão social e o emprego. E depois ainda existem os programas operacionais regionais que visam apoiar aquilo que é importante para a minha região. Isto em teoria faz sentido. O problema é que na prática isto emperra muito. E dou-vos um exemplo. Raro é o concurso em que os prazos para análise das candidaturas são cumpridos. Em regra, quando abrem um concurso, eles dizem daqui a 2 ou 3 meses há resultados. Eu quase que contaria pelos dedos de uma mão o número de concursos em que esse prazo foi cumprido. Está bem? Isto é por causa da arquitetura, é por causa de outros fatores, isso também dá origem aqui a uma longa conversa. Outra questão que é importante vocês perceberem também é que regiões diferentes têm limites e taxas de financiamento diferentes. Em Portugal nós temos aqui 3 níveis. Eu diria que 80% do país é considerado região menos desenvolvida. A região norte é das regiões menos desenvolvidas da Europa, o que nos deixa, em termos de forecast, uma perspectiva de que nos próximos 20 anos não vai haver uma diminuição significativa naquilo que são os montantes de apoio para negócios e ideias
no norte, centro e alentejo do país, mas depois, por exemplo, já temos a região de Lisboa e da Madeira, que são regiões mais desenvolvidas em que o PIB per capita é superior a 90%. Depois existe aqui uma região um bocado híbrida, que é do Algarve, que também é difícil de explicar. No âmbito do Portugal 2020, eu tomei a iniciativa de identificar aqui sistemas de incentivo, sobretudo orientados às empresas, ou que devam ser liderados pelas empresas, e sistemas de incentivo que devem ser liderados pelas entidades públicas, nomeadamente hospitais ou centros de investigação na área da saúde. Relativamente a sistemas de incentivo disponíveis às entidades privadas, por entidades privadas entendem-se associações, empresas, empresários em nome individual, nós temos 3 grandes blocos. O sistema de incentivos à inovação empresarial, que me permite apoiar, sobretudo, investimentos operacionais, investimentos em máquinas, em tecnologia. Exemplo, uma empresa de moldes é claramente elegível para o sistema de incentivos à inovação empresarial. Eu vou ter que comprar máquinas de fresar, máquinas de furar. Mas uma empresa de tecnologias de informação é também elegível no âmbito do sistema de incentivos à inovação empresarial, porque eu vou ter que comprar hardware, vou ter que comprar software, vou ter que contratar pessoas e pessoas são elegíveis aqui também, ok? O que é que nós temos? Nós temos um incentivo que, em regra, é híbrido, é uma componente reembolsável e não reembolsável, e que pode ir, no caso, desculpem, das pequenas empresas até 75% daquilo que for o meu investimento. Do mesmo modo, e para as pequenas e médias empresas, existe um outro sistema de incentivos, que é o sistema de incentivos à qualificação e internacionalização, que essencialmente me apoia tudo o que eu precisar para me internacionalizar ou para trabalhar naquilo que eles chamam os fatores dinâmicos de competitividade. O que é que eu preciso para me internacionalizar? Preciso de fazer viagens ao exterior, preciso ter um site na internet, preciso ter material promocional informativo, preciso contratar um comercial, preciso de ter assessoria de imprensa, preciso de ir a feiras e certames e workshops. Isto são tudo despesas elegíveis no âmbito do sistema de incentivos à qualificação e internacionalização das pequenas e médias empresas. O incentivo aqui é sempre fundo perdido e até 45% daquilo que for o meu investimento. E depois existe aqui um sistema de incentivos particularmente interessante que tem várias variantes. Reparem que depois dentro daquilo que eu chamo de sistema de incentivos, existem várias variantes. Existe, por exemplo, no âmbito do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, a variante núcleos de ID. Exemplo, eu acabei de constituir a minha empresa e eu acho que a minha empresa precisa ter um núcleo de investigação e desenvolvimento. Dentro da minha empresa, eu preciso ter 2 pessoas que só vão fazer R&D. Elas não vão fazer trabalho comercial, elas não vão partir pedra, elas vão fazer R&D. E eu consigo apoiar até 75% os custos com a contratação destas pessoas. Depois eu tenho projetos de investigação e desenvolvimento, que podem ser individuais ou podem ser em copromoção. O que é um projeto de investigação e desenvolvimento individual? Eu sozinho consigo fazer isto. Eu e a minha equipa, nós conseguimos fazer isto. Eu não preciso de terceiros. Eu posso subcontratar despesas de investigação e desenvolvimento a terceiros, mas eu sozinho consigo fazer isto. O que é que são elegíveis? São elegíveis despesas com contratação de recursos humanos e gastos de funcionamento. As pessoas que eu tenho na minha equipa, mesmo que já existam na equipa à data de candidatura, eu consigo apoiá-las no montante até 75% para as pequenas empresas. Agora, eu também posso e devo ter projetos de investigação e desenvolvimento em regime de copromoção. Eu posso juntar-me com um fornecedor, uma outra empresa numa área complementar, uma ou mais entidades do sistema científico e tecnológico, e nós em conjunto conseguimos montar um consórcio muito forte para responder a este desafio. Depois existem outras variantes que são menos comuns e menos utilizadas, como os projetos demonstradores. Um projeto demonstrador é, eu já tenho algo que consegui demonstrar em sede de protótipo, mas preciso levar isto a uma escala mais junto do mercado. Eu utilizo o demonstrador. Existem os projetos mobilizadores, são projetos de muito grande dimensão, e depois existem coisas mais pequeninas para apoiar registros de patentes, marcas, afins e internacionalização de ideia. O que é que me parece aqui importante? Dar-vos a seguinte nota. Em Portugal, e ao contrário do que se passa no Horizonte 2020, ninguém vos diz em que áreas é que vocês devem fazer investimentos. Ou seja, enquanto no Horizonte 2020 a Comissão Europeia liberta de 2 em 2 anos os work programs e dizem quem quiser fazer investimentos aqui, eu estou disposto a receber candidaturas. Quem estiver disposto
a investigar novas vacinas para combater o problema X, eu estou disposto a receber candidaturas. Ou que quem estiver disposto a trabalhar em sistemas de medicina remota para acompanhamento de pessoas de terceira idade, eu estou disposto a receber candidaturas. Em Portugal, ninguém define o tópico. E estes mesmos sistemas de incentivo, cabe-nos a nós apresentar as nossas ideias. Elas não são enviadas de cima para baixo, somos nós que propomos que área que temos interesse em explorar e investigar. Quase no final, eu tenho aqui também, pelo menos quase no final da apresentação das medidas, eu tenho aqui 2 sistemas de incentivos que são comumente utilizados por entidades públicas. Eu tenho os investimentos em infraestruturas da saúde, que permite, e agora vou ler, receber candidaturas a projetos de remodelação e beneficiação de serviços de urgências hospitalares, construção, ampliação, requalificação e equipamento de unidades de saúde e sistemas de informação e equipamentos para áreas muito bem definidas. Isto permite apoiar até 85% de fundo perdido investimentos que precisam de ser feitos aqui. E depois existe uma outra ferramenta que é mais comum e disseminada, que é o SAMA, que é o Sistema de Apoio à Modernização Administrativa. O SAMA é comumente utilizado por entidades de saúde no sentido de digitalizarem os seus processos. Isto é um concurso que abre, em média, uma vez por ano, ao longo do quadro, e que uma determinada entidade consegue ter várias candidaturas ao longo de um quadro aprovado também. Portanto, é uma ferramenta que quem trabalha em entidades públicas conhece e é uma ferramenta que, se for devidamente utilizada, que consegue ser otimizada para viabilizar projetos internos. Dito isto, e no sentido de não aprofundar muito mais aquilo que são os sistemas de incentivo, eu vou deixar aqui ficar 10 práticas e recomendações, quer na fase de elaboração de candidatura, quer na fase de acompanhamento de candidaturas. O que é que isto, como quase tudo na vida, é muito mais fácil dizer do que fazer, reconheço isso. Eu recomendo que haja um sistema, quer vocês sejam investigadores, quer sejam empresas, quer trabalhem em entidades públicas, eu recomendo vivamente que haja um sistema de monitorização da abertura de concursos, porque reparem, teoricamente devia haver um calendário que devia ser publicado todos os anos, em que nos diz em que mês é que vai abrir aquele sistema de incentivos no qual eu tenho interesse. Na realidade isto não se passa, ok? E então o que é que eu proponho? E quando abre um determinado concurso, em regra nós temos um mês e meio para responder. E um mês e meio, 2 meses que seja, para montar uma proposta é muito pouco tempo. Portanto, é importante que haja um sistema de monitorização que nos permita perceber quando é que vai abrir uma determinada call, que é para quando abrir nós conseguimos responder. Em segundo lugar, é preciso haver um forte alinhamento da candidatura face aos objetivos e enquadramentos do concurso. Houve uma vez um administrador de um organismo público que me disse: Frederico, se tu pegares nos objetivos do concurso e colocares na tua candidatura, ninguém pode dizer que tu não disseste isso. Está bem? Isto é um bocadinho levado ao extremo, mas eu disse que éramos nós que propunhamos as nossas ideias, mas as nossas ideias precisam estar alinhadas com aquilo que é o espírito do concurso. E se o espírito do concurso é digitalizar determinados processos, então precisa, no sentido de ter boa pontuação, de bater com aquilo que é o espírito do concurso. Depois, de dedicar tempo e recursos suficientes à fase de planeamento e elaboração de candidatura. E, mais uma vez, eu tenho noção que isto é teoria, mas quanto mais tempo nós investimos no planeamento e na elaboração, melhor vai ser o resultado. Eu não tenho dúvidas disso. Portanto, isto não é uma coisa que os consultores fazem, isto é uma coisa que precisa de exigir recursos. E durante aquele mês, durante aqueles 15 dias, durante aquela semana em que vocês vão dedicar a fazer candidatura, vocês precisam estar focadíssimos nisto, não é? Depois, planear de forma cuidada as fontes de financiamento. Dou-vos um exemplo. Vamos supor um sistema de incentivo às empresas em que a taxa de financiamento é 50%. 50% não é mau, mas ainda faltam os outros 50%. Portanto, nós precisamos logo em sede de candidatura perceber onde é que vamos encontrar as outras fontes de financiamento. É autofinanciamento que é libertado pela empresa ou pela entidade? É financiamento bancário? É financiamento dos sócios? Estas questões precisam de ser vistas no sentido de percebermos como é que devemos dimensionar o nosso projeto também, está bem?
Obviamente, quanto maior a taxa de incentivo, menor eu preciso de pensar em fontes de financiamento alternativas. Mas eu preciso sempre de pensar em fontes de financiamento alternativo e depois, mais uma vez, não esquecer a primeira lei de Murphy, que é: se o recebimento do incentivo se puder atrasar, o recebimento do incentivo vai-se atrasar. Portanto, o dinheiro não vai chegar quando eu vou necessariamente precisar dele. Está bem? Ainda na fase de elaboração de candidatura, submeter a candidatura com uma considerável margem de antecipação. Os sistemas falham, os servidores crescem, existem demasiados acessos concorrentes no último dia. Portanto, a recomendação é não deixar nada para os últimos dias. Mais uma vez, mais fácil dito do que feito. E 90% das candidaturas em Portugal entram no último dia. Mas que pode correr mal e corre mal. E existe uma percentagem não negligenciável de casos em que o servidor não deu, eu ainda tentei, e como entraram muitas candidaturas, depois no dia seguinte já ninguém me vai aceitar a minha candidatura. Em termos de acompanhamento, quando a candidatura é aprovada, vocês precisam mesmo de olhar para as letras pequeninas. E existem muitas letras pequeninas. Existem regras que foram colocadas naquele momento e que não havia antes, houve metas que foram definidas que precisam de ser cumpridas. Portanto, a análise detalhada dos termos e condições de aprovação é uma fase muito importante também. Até para saberem se assinam um contrato ou se não assinam um contrato, ou se dizem eu dispenso. Depois, implementar um sistema de monitorização e controle de execução física e financeira. Isto é project management one-on-one, quer dizer, mas nem sempre é feito. Portanto, uma simples folha de Excel em que eu tenho a minha execução prevista e a minha execução efetiva, uma coisa muito simples de fazer, mês a mês, trimestre a trimestre, e é uma ferramenta valiosíssima que é para perceber se nos estamos a desviar, se vamos ter que acelerar mais um bocadinho, e nem sempre é feito. Depois, assegurar capacidades e competências na área de gestão administrativa, financeira e legal. A parte da ciência é importante, a parte do empreendedorismo e da inovação é importante, a parte da gestão administrativa, financeira e legal é importantíssima, está bem? Reparem que as entidades financiadoras são entidades do Estado, são entidades que operam neste espectro do administrativo, financeiro e legal. É isto que os preocupa, sobretudo. É se o papel está bem, se está carimbado, se chegou com a documentação toda. A ciência eles depois deixam para terceiros, ou a inovação eles deixam para terceiros. Mas as entidades gestoras preocupam sobretudo com isto. E depois, uma recomendação que eu também dou, que é manter boa relação com o gestor de projeto ou com o organismo técnico. O gestor de projeto é alguém que vos vai acompanhar. O gestor de projeto na Agência de Inovação, no IAPMEI, na ECEP, é alguém que vos vai acompanhar durante 2 ou 3 anos, é alguém que vai, possivelmente no próximo projeto, voltar a acompanhar-vos. Portanto, vocês precisam, como líderes de empresas, como líderes de unidades e centros de investigação, estabelecer contacto com eles. Não deixem isto para os consultores, está bem? Vocês precisam de os conhecer, vocês precisam ter acesso direto a eles, porque é muito mais fácil ele acomodar-vos um pedido vosso do que um terceiro. E se vos conhecer e perceber a forma como vocês gerem projetos, o vosso interesse o vosso envolvimento, ao longo do tempo vocês vão sentir os benefícios disto. E finalmente, aquilo que eu disse há bocado, se alguma coisa puder correr mal, vai correr mal, o incentivo não vai ser recebido na data certa, vai haver uma vírgula que não está no sítio de um projeto que demorou 1 mês e meio a montar e o organismo técnico não vai aceitar alterações. Portanto, nunca se esqueçam que a probabilidade de correr mal é muito grande. Portanto, todas as medidas que nós conseguimos ter no sentido de verificar, contra-verificar, por exemplo, aqui no escritório, os trabalhos têm 3 níveis. Existe o gestor de projeto que faz, existe um sénior que supervisiona o gestor de projeto, existe uma gestora operacional que faz a última validação. E sabe Deus que as coisas ainda acontecem. Portanto, gostava de vos deixar ficar estas últimas notas e acho que já terminei os meus 20, 25 minutos. Portanto, Ricardo, se calhar agora devolvi a conversa a ti. Sim, senhora. Muito obrigado, Frederico, e sei que é duro concentrar tanta informação em poucos slides e em tão pouco tempo.